No programa de hoje, vamos conversar com o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, né? Também professor. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Robson, um prazer muito grande estar aqui com você, falar com a sua audiência qualificada, poder trocar ideias sobre o Brasil e o mundo. Muita satisfação. Obrigado pela oportunidade. Igualmente. E iniciar a nossa entrevista, né, falando um pouquinho sobre a situação da conjuntura nacional. Mais adiante, inclusive, um pouquinho, a gente pode falar até sobre perspectivas para o futuro, saídas dessa situação de crise que nós enfrentamos hoje no Brasil. E eu gostaria de saber, ex-ministro Fernando Haddad, quando a gente pensa numa grande dúvida que a esquerda já vinha alimentando há um certo tempo, né, um dilema, né, existiam dois, aliás. Um deles era ir ou não ir às ruas, diante da situação que nós estamos enfrentando, e também a outra situação de pedir ou não pedir o impeachment do presidente Bolsonaro, porque daí há várias perspectivas e várias análises possíveis com ou sem Bolsonaro no quadro político para 2022. Então, em relação ao primeiro ponto, eu gostaria de uma reflexão sua, né? De fato, já está resolvido este dilema de ir ou não ir às ruas por parte da esquerda e setores simpáticos, progressistas? Olha, o primeiro dilema existe, o segundo não. Né? Há mais de 100 pedidos de impeachment na gaveta do Arthur Lira, que ele pode, basta um para ele pautar o Congresso Nacional em relação ao impeachment, que é mais do que justificável. Quero começar pelo fim, Robson, porque no Brasil, nós tivemos aqui 4 vezes mais mortos do que no mundo como proporção da população. 4 vezes mais. Ou seja, se esse governo fosse apenas medíocre, nós teríamos entre 100 e 120, 130 mil mortos. Nós estamos com 500 mil mortos. E o ocupante do Palácio do Planalto continua falando contra a máscara, a favor da cloroquina, atrasando a compra da vacina, cortando o auxílio emergencial. É assim que funciona ele. Então, em relação ao segundo ponto, nós, desde março do ano passado, estamos protocolando pedidos de impeachment. Vamos entrar com um novo agora, arrolando os 20 crimes cometidos de um ano para cá. Porque aí vamos dar... Especificamente nesse pedido feito pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, ou um conjunto de partidos e de forças? Será um conjunto de entidades e partidos que vão insistir na tese de que o Bolsonaro tem que ser afastado para salvar as pessoas. Existem projeções. Hoje, quando falaram no começo do ano que nós íamos chegar no meio do ano com 500 mil mortes, ele deu risada, fez voz fina e começou a rir das pessoas como quem tivesse contaminado com o vírus não fosse gente, ou tivesse com medo, como se o valente fosse ele. Rindo. Agora estão dizendo que uma pessoa sufocada, né? O que é muito grave, desdenhar de uma situação de tamanho desespero, né? Que é você morrer com falta de ar. E agora as projeções dão conta de que nós teremos, até o final do ano, mais 200 mil mortes, no mínimo. Ou seja, se nada for feito, se não tiver alguém liderando um processo no Brasil, nós vamos bater aí 700, 800 mil mortos. Isso significa dizer, Robson, que o Brasil será o lugar onde mais morreu gente no mundo. Então, um vexame. Já há processos no Tribunal de Haia para julgar o Bolsonaro por crime contra a humanidade. É esse o nível a que nós chegamos. Então, em relação ao impeachment, faz 15 meses, desde março do ano passado, e nós estamos insistindo de que alguma providência tem que ser tomada urgentemente. E nada foi feito, porque o Arthur Lira também não quis saber. Infelizmente, o Rodrigo Maia não pautou o impeachment. Também não. Ele não pautou, inclusive, porque achou que não tinha clima no Congresso para derrotar o Bolsonaro. Talvez não tenha pautado por isso. Mas e acho que já está... Hoje há esse clima, Haddad? Robson, eu não sei aferir.
mas eu acho que é o seguinte, como nós estamos aí há um ano da eleição, só o fato dos deputados terem que mostrar a cara e votarem, porque o voto é aberto, e o voto aberto vai ajudar muito o brasileiro a votar o ano que vem. Então, mesmo que a gente não tenha sucesso, nós vamos lutar para ter sucesso, porque você não entra numa empreitada dessa, né, com medo de perder, você tem que entrar para ganhar. Mas mesmo que aconteça o pior, e o Bolsonaro comprando os votos lá, com orçamento paralelo, consiga se manter, ainda assim, os deputados terão se exposto. Mas hoje, de E fato, isso é vai o que ficar na está... memória isso vai ficar na memória das pessoas para a eleição do ano que vem. Então, vai ajudar o Brasil, de um jeito ou de outro. Agora, ex-ministro Fernando Haddad, quando a gente pensa nessa questão, né, há uma frase que diz o que não mata, fortalece. Se procede essa frase, né, a gente transpondo para o universo da política, você não acha que, caso não exista o sucesso nesse empreendimento a favor do impeachment, não pode deixar o presidente mais fortalecido? Olha, pega o caso do Trump. O Trump passou por 2 processos de impeachment. Ele ganhou os 2 e não foi afastado. Mas isso esclareceu a opinião pública sobre o que de fato ele estava fazendo. Só o fato dele estar sendo processado já vai expor todos os erros que ele cometeu, todas as maldades que ele cometeu, o atraso na compra da vacina, o desdém com os laboratórios internacionais de produção de vacina, né? O desdém com as regras sanitárias de preservação da vida. Tudo isso vai ficar exposto durante meses. Que, inclusive, O no Trump dado momento, certamente ele... perdeu a eleição Sim. por menos motivo do que o Bolsonaro. O Trump errou menos que o Bolsonaro e perdeu a eleição. Agora, apesar disso tudo, ainda se observa um expressivo número de pessoas acompanhando, apoiando, dizendo amém, inclusive até nos gestos contra a ciência, negacionistas, nos gestos que chocam com o que deveria ser o combate real à pandemia. Tem gente, inclusive, acompanhando e fazendo isso, não só apoiando. Esse número, de repente, não pode dar alguma sustentabilidade política, apesar de absurdo, ao presidente da República? Olha, eu acredito que nós estamos vivendo uma situação muito delicada de uma espécie de transe de algumas pessoas. Porque, assim, por mais que se faça, que explique que a cloroquina faz mal no combate à Covid, não é que não faz nem mal nem bem, faz mal, porque você fica só com os efeitos colaterais, você não fica com nenhuma vantagem, você só fica com os efeitos colaterais. E ainda assim tem gente sendo internado e entubado porque tomou cloroquina, confiou na palavra do presidente. Então você tem aí realmente Conheço pessoas entre 25... que morreram, inclusive, porque embarcaram nessa loucura. Morreram. Tem gente que fez propaganda, debochou do uso da máscara, que está numa UTI agora. A troco de que nós estamos fazendo isso? Eu repito, Robson, que é importante. Proporcionalmente, morreram 4 vezes mais pessoas no Brasil do que no resto do mundo. Não estou falando de 20%, 30%, estou falando de 500%. Sabe? É uma coisa... Né? Então, diante 300, desse... quer dizer, 300% a mais, perdão. Né? 4 vezes mais, 300% a mais. Né? Diante dessa situação, então o impeachment está pacificado, né? Porque existiam algumas avaliações de que era melhor deixar ele sangrando até o fim, porque favoreceria a própria oposição, especialmente o PT. Eu acho o contrário. Eu acho que as pessoas que não aderiram ao impeachment estão aproveitando o Bolsonaro para vender, porque tem gente que não apoia o impeachment porque o Bolsonaro está vendendo as estatais. Exatamente. Essa gente está comprando as estatais no mercado financeiro. Então eles não vendem, eles deixam o Bolsonaro, estão deixando o Bolsonaro fazer o trabalho sujo para eles não terem que tratar desses assuntos, reforma trabalhista, reforma previdenciária, venda da Eletrobras, venda dos Correios. Estão dizendo assim, deixa o Guedes fazer o trabalho sujo para a gente, que aí ele vai estar desgastado, a gente ganha a eleição depois. Então, há uma conveniência
que o mantém no poder, né, dessas forças, inclusive que muitas se posicionam contrárias a ele, declaram-se contrárias a ele, Mas a mas na conveniência do hora do mercado voto, financeiro. e na hora do voto na Câmara e Senado acabam votando com o governo, né, partidos que inclusive se colocam como de Basta ver, oposição, né? se você quiser saber quem é a favor e quem é contra o impeachment, basta ver quem vota com o governo no Congresso. Quem vota com o Congresso, quem vota com o governo no Congresso, está defendendo o impeachment da boca para fora. Essa que é a verdade. Vamos falar português claro aqui, que senão nós vamos nos perder em fantasia. Tem uma maneira de saber quem é contra o Bolsonaro. Quem vota ou quem não vota com o Bolsonaro no Congresso. Quem vota com o Bolsonaro no Congresso está feliz com ele. Aí, o que acontece? Para a pessoa ter chance o ano que vem, ela dá a boca para fora, faz um discurso contra. Lá dentro da casa, está fazendo tudo a favor. Tem Por quê? Porque recebido estão ganhando emendas, dinheiro está transitando dentro do governo, para né? ganhar dinheiro. E também aprovando algumas matérias que dizem respeito a interesses de grupos que o apoiam politicamente por fora, né, na verdade. Sim. É assim que funciona o Brasil, é muita hipocrisia, e aí para a população ter clareza do que acontece fica mais difícil. É muita mentira. Muito bem. Então, esse primeiro dilema está pacificado, né? Não existiria, não existe mais ou não existiria mais. O segundo E existe. o segundo, que é a questão de ir ou não ir às ruas. Essa discussão já Exatamente. existe há um bom tempo, né? Porque nós estamos com risco agora, Robson, de uma terceira onda. Nós já voltamos a mais de 2.000 mortes por dia. Assim, há uma semana já, nós já estamos com mais de 2.000 mortes por dia. Voltamos ao patamar do pico do ano passado, mas não ainda do pico da segunda onda. Então, qual é o medo? O medo é nós chegarmos de novo ao pico da segunda onda. Foram 3.000 mortos por dia. Chegando alguns Você dias já a 4 imaginou se a gente mil. tiver um repique desse? Então, por isso, os cuidados que estão sendo tomados são incríveis. Todo mundo distanciado, todo mundo com máscara, todo mundo com álcool gel. Agora, as pessoas estão protestando como podem também, porque ninguém aguenta mais perder amigo, parente. Quantos amigos você já perdeu? Quantos Vários, né? conhecidos você já perdeu? Todo Vários. mundo já perdeu alguém que gosta. As pessoas estão ficando. E o pior não é perder a pessoa. O pior é o deboche sobre isso. O pior é a zombaria sobre isso. Está se fazendo pouco da vida humana. Então, isso gera uma Banalizar algo revolta. que é uma tragédia, né? Se 10 É pessoas isso. tivessem morrido, já seria um escândalo, né? Mas hoje você tem mais Rapaz, de 500 mil no Brasil. cai um avião, o presidente da República vai em rede nacional lamentar, abraçar as famílias. Um avião. Está caindo 10 aviões por dia no Brasil. Estão caindo 10 aviões por dia no Brasil. E ninguém fala nada. Está tudo bem no governo. O governo está achando que está tudo ótimo. Agora, diante desse caos e tantos crimes, a solução é apenas política e dentro do Congresso, Fernando Haddad? Faça a pergunta porque existem as outras instituições, né, que deveriam estar funcionando ou estão funcionando, né? Apesar da Procuradoria-Geral da República você ter um concorrente a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, né? O próprio Procurador-Geral da República, como seu vice, dando um suporte para isso, né? E você não vê algumas ações que deveriam estar acontecendo. No Supremo, algumas sinalizações já foram dadas, mas nada mais incisivo aconteceu até o momento, né? Eu sei que existe a separação entre os poderes, né? Cada macaco no seu galho, não se pode misturar pelo equilíbrio da democracia, mas, na verdade, não está faltando alguma ação a mais, além de se Claro. contar votos no Congresso Nacional? Olha, na verdade, as instituições estão sendo aparelhadas pelo Bolsonaro. Né? Ele começou pela Polícia Federal. Polícia Federal. E aí tem uma razão Já muito no tempo clara de que... Sérgio Moro, inclusive, né? Aliás, foi o alegado motivo do Moro deixar o Ministério da Justiça, que ele não tinha controle mais sobre a polícia, porque o Bolsonaro queria mandar diretamente, passando por cima do ministro. Né? O Moro era uma pessoa que tinha projeto político próprio. Ele queria ser o presidente da República. E usou aquela farsa de Curitiba para ganhar visibilidade nacional. Essa farsa, graças a Deus, foi desmascarada
pelo vazamento das conversas dele com a Força Tarefa. E o mundo inteiro viu. Você vê que ele foi desconvidado para um ato no exterior, porque houve um protesto, porque o ato era sobre ética. E as pessoas falaram, essa pessoa não pode falar sobre ética. Não cabia a presença dele, né? Não cabe o Moro falar sobre ética. E ele foi simplesmente desconvidado. Eu nunca vi um negócio desse, uma pessoa ser desconvidada, né, por pressão dos pesquisadores. Então, nós temos uma situação inusitada, que ele aparelhou a Polícia Federal, ele aparelhou também o próprio Ministério Público. O Ministério Público hoje está extremamente inibido de cumprir a sua missão constitucional. A cada mês que passa, ele nomeia ministros para as cortes superiores da justiça. E o Exército ele está demitindo as pessoas que querem preservar o Exército como uma instituição da República e querendo transformar o Exército numa instituição do governo, o que também é inconstitucional. E é muito perigoso, né? Quando você é muito perigoso porque a gente é armada, braços armados, né? Exatamente. Aí você pode acontecer alguns desastres, como aconteceram em países da Ásia e da América Latina, em que o exército toma partido. Ao invés de defender a nação, passa a defender uma facção. A pior coisa que pode acontecer, você é cientista político, você sabe, quando as Forças Armadas se tornam uma facção, acabou a República. Que já tem acontecido, inclusive, em setores de polícias estaduais, né? Que é outro perigo também. Então, a facção é o medo de todo democrata. Se você pegar toda a literatura teórica sobre democracia, você vai ver lá a palavra facção, que significa exatamente isso. Quando você não tem mais confiança nas instituições republicanas. Você tem a corrosão das instituições e essas instituições que deveriam estar protegendo cada um de nós, independentemente da cor, da religião, da ideologia, ele passa a tomar partido, se tornar faccioso. E aí pronto, você não tem mais nenhuma segurança jurídica e nem política no que vai acontecer. Um outro assunto que nós poderíamos tratar também, né, seria as conexões da política estadual em São Paulo com a política nacional. Qual o projeto político de Fernando Haddad? Deverá disputar o governo estadual ou abrir mão dessa disputa em nome de uma composição maior que some mais forças no projeto nacional que deverá ter Lula como candidato a presidente? Olha, nós vamos jogar todo o nosso peso na eleição presidencial, porque é uma questão de vida e morte. Não é uma questão qualquer. É a própria democracia que está em jogo. Então, o que eu puder fazer para ampliar, tanto a nível nacional quanto no nível local, eu vou fazer. Então, eu estou conversando com vários partidos políticos, né, no desejo de que a gente compreenda os riscos que a democracia brasileira está vivendo nesse momento, os riscos econômicos e sociais, que não é só a democracia. Nós estamos vendendo o nosso patrimônio a preço de banana, né? Com o dólar a R$5. Então, os gringos estão comprando tudo aqui a preço de banana. E o pior, nós estamos vendendo estatais estratégicas. Estamos vendendo algo do qual precisamos, né? Se a gente não precisasse de petróleo, de gasolina, nem de gás, nem de energia nenhuma, né? De certo modo, não teria nem problema de vender. Né? Nós estamos vendendo o nosso petróleo. Algo que é estratégico, né, para o país. O nosso petróleo, a nossa energia elétrica, a Eletrobras, a nossa rede de logística, os Correios, os gasodutos do país foram todos vendidos, as refinarias estão sendo vendidas, todas. Inclusive com os preços aumentando, né? Porque o argumento é que o mercado iria gerar concorrência, iria baixar os preços e haveria melhor prestação de serviço para o consumidor, mas essa história, né, em poucos meses já desabou. Robson, basta você ver o que aconteceu nos anos 90. Foi a primeira grande leva de privatizações.
tudo que foi vendido implicou em maior custo para o bolso do consumidor. Hoje a conta de telefone é insuportável, a conta de energia elétrica é insuportável, a conta de água é insuportável, tudo é insuportável. Hoje você começa o mês devendo. As pessoas não suportam mais pagar as tarifas hoje, né, de serviços privatizados. E vai piorar, não vai melhorar. Se tivesse dado certo a privatização lá atrás, quem é que não quer o bem do consumidor? Quem é que não quer, né, que o serviço barateie? Mas não é o que aconteceu. Exato. Entende? Agora, Na Haddad, educação, Robson, certo, a só um pouquinho, tragédia que para está... gente, antes da gente discutir alguns temas do país, que é importante, vamos fazer isso, mas, sobretudo na sua área, que é a educação, você foi ministro da Educação. Mas, para a gente concluir essa questão da política local linkada com a nacional, né? São Paulo, Então, Brasil, se eu puder reproduzir, sim. se nós pudermos reproduzir o leque de alianças nacional em São Paulo, vai ser ótimo para São Paulo. Porque São Paulo Houve de você sua tem em parte, São Paulo... houve de sua parte alguma proposta, incentivo, para que o Guilherme Boulos, do PSOL, deixasse de ser candidato, De desistisse de jeito uma possível nenhum. candidatura, nem do PT, que fosse deixasse de ser candidato ao governo de São Paulo para somar numa composição maior e que desse suporte ao presidente Lula? Olha, é muito ruim você pedir para uma pessoa não ser candidato. Sabe? Primeiro, ele foi candidato a presidente junto comigo. Nós nunca pedimos para ele deixar de ser. Ele foi candidato a prefeito 2 anos depois. Agora já lançou sua candidatura 2 anos depois. O PSOL tem candidato. É muito raro o PSOL Não não ter existiu candidato. nenhuma proposta no sentido de que não Da seja minha candidato parte, não, agora, nem do PT? nem da direção. Veja bem, eu não sei, na mesa de bar eu não sei o que acontece. Estou falando Porque institucionalmente, nos existem bastidores 3 pessoas que poderiam. o que se diz é o seguinte, que ele não seria candidato ao governo de São Paulo agora e o PT lhe daria apoio para a candidatura a prefeito na próxima eleição em São Paulo. Robson, vai ter muita nota plantada em jornal daqui para um ano. É assim que funciona, o jornalista fica caçando. Você sabe como é que é essas coisas. Jornal é todo dia, o cara tem que ter novidade todo dia para publicar. Agora, quem fala pelo PT, né, em relação ao Brasil, é o presidente Lula. Em relação a São Paulo, seria ou a direção ou eu. Em relação ao PT Nacional, a presidente do PT Nacional. Isso eu garanto para você que nenhum de nós 4, nem o Lula, nem eu, nem a Gleisi, nem o Marinho, procuraram o Boulos nesse sentido, até porque, quando eu era prefeito, o PSOL não me apoiou. Você imagina? Você entende? Quando eu era ministro também, não. Eu não tinha sossego, pô. Eu queria fazer a expansão das federais, não podia. O ProUni não podia. O Enem não podia. O SISU não podia. Era dura a vida. Então, mas houve um problema do pessoal com o PT nessas últimas eleições municipais? Agora não, em 2020? pelo contrário. Havia uma expectativa de que, de imediato, já tivesse chegado o apoio do PT ao PSOL na candidatura de Boulos a prefeito. Não havia expectativa disso, não. Ao contrário, o Boulos chegou a dizer que se eu fosse candidato, ele não sairia. Entendeu? Muito bem. Então, a conversa começou de outro jeito. Mas, olha, eu não quero ficar falando de PT e PSOL, porque são 2 partidos importantes para o Brasil. E cada um tem uma estratégia, tem o seu horizonte, né? Tem desafios diferentes. Né? O PT não está, por exemplo, preocupado com cláusula de barreira. Né? Outros partidos têm que estar, porque precisa crescer bancada, precisa... Entendeu? Então, tudo isso aí, as pessoas precisam compreender que não é fácil a vida dos partidos. Depois do fim da coligação proporcional e da cláusula de barreira, a vida ficou dura. Você vê, o Flávio Dino deixou o PCdoB, o Freixo deixou o PSOL, o Jean Willis deixou o PSOL. Percebe? Tem movimentos acontecendo
que precisam ser observados também. A gente tem que respeitar os outros partidos. Não podemos não respeitar o direito dos partidos terem candidato, entendeu? Perfeito. E por onde passa hoje, né, as costuras, as tentativas de composição nacional do PT, né, para viabilizar uma candidatura mais robusta do ex-presidente Lula à presidência da República, né? Quais são hoje os partidos que já estão neste arco de alianças e quais são aqueles que poderão estar, mas ainda estão na expectativa de viabilizar uma candidatura própria? Olha, o PT vai ampliar o que puder por causa do desafio histórico que está colocado. Obviamente que os nossos parceiros preferenciais são os conhecidos, né? Que são do campo progressista, né? Mas o Lula tem buscado conversar com setores avançados de outros partidos também. Você vê que, sem que nós convidássemos, muita gente está deixando o PDT em função da maneira como o candidato do PDT está se portando, né, em relação à situação política do país. Há ainda alguma chance de diálogo com o Ciro Gomes, com essa nova postura? Eu não sei, porque toda semana tem uma ofensa, né? Hora contra o Lula, hora contra mim, hora contra a Gleisi. Toda semana, praticamente, tem uma coisa meio destemperada, assim, né? E eu fico preocupado com a maneira como as pessoas se portam, porque de intolerante basta o Bolsonaro, né? Acho que ele não precisa de outro Bolsonaro na raia aí da disputa, né? Nós precisamos de um pouco de tranquilidade. E eu não acho que as ofensas vão construir nada. Sinceramente, eu não acho que vai construir coisa nenhuma. Você veja que eu nunca respondo. Se eu não posso contribuir para melhorar o clima político do país, eu fico quieto. Não respondo, porque é um absurdo as coisas que são ditas. Depois a pessoa pede desculpa por telefone, sabe? Não pede publicamente. Então eu não gosto. Já lhe telefonou algumas vezes pedindo desculpa por declarações não, quer ver? Outro dia destemperadas, assim, digamos, ou assim classifiquemos, em relação a Lula. O Ciro nunca me ligou desde 2000. O Ciro nunca me ligou desde 2018. Quem me liga são os meus amigos do PDT, que são muitos. Né? E ele ligou, Ciro ligou para quem para pedir desculpas? Não, outro dia eu estava em Harvard, num debate com ele. E ouça o que ele falou a meu respeito lá em Harvard. Ouça. Aquele é o Ciro que eu conheci. Aquele é o Ciro que eu conheci 10 anos atrás, 15 anos atrás. Aquele é o Ciro que fui colega de ministério, eu na educação, ele na integração nacional. Aquele é o Ciro que, né, com quem eu me sentei à mesa, né, a quem eu procurei em 2018 para tentar aproximar do Lula. Aquele é a pessoa que eu prezo. Né? Veja lá, tá na internet, ninguém vai tirar do YouTube o debate que nós fizemos. Agora, não adianta você, num dia você é gentil, no outro dia você ataca 10 pedras. Você fala, poxa, mas o que está acontecendo? Para que isso? Quem ganha com isso? E com relação ao PMDB, né, a chance de compor com o PMDB enquanto partido ou com setores do PMDB, partido, inclusive, que foi fundamental para dar suporte à derrubada de Dilma Rousseff do poder. Olha, você sabe que o PMDB não é coeso, né? O MDB do Nordeste não votou a favor do impeachment da Dilma. Quem votou foi o pessoal do Temer aqui do Sul. Né? Não foi o pessoal do Nordeste, nem do Norte. Não acompanharam isso. Aí você vê Mas o ex-ministro Garibaldi Alves Filho, por exemplo, votou, que foi ministro de Dilma, mas votou pelo impeachment. Não vou pegar caso a caso. Estou falando na média. No geral, certo. Na média. Caso a caso, teve de tudo. Né? Mas você veja, em relação ao presidente Lula, nunca esse pessoal entrou nessa conversa de Sérgio Moro. Todo mundo sabia que era uma armação. Todo mundo denunciou que era uma armação para tirar o Lula da disputa.
Agora, ninguém imaginou que as provas contra o Moro fossem surgir tão rapidamente. Percebe? O pior, depois ele ingressar na política, ser ministro do próprio Bolsonaro, que era o principal concorrente de Lula, e depois terminar prestando serviço para uma empresa que ele ajudou a destruir com a forma com a qual conduziu as investigações, né? Chega até a ser muito mas se a gente estranho. conseguir um leque de alianças, né, com o PSB, né, com o PCdoB, com o PSOL, se a gente conseguir algum partido do centro, o Centrão não, porque o Centrão acho que está fechado com o Bolsonaro, acho que está, né? Mas não sei o que vai acontecer, porque as coisas estão muito delicadas no Brasil. Mas a gente tem que garimpar apoios para o presidente Lula para que a gente consiga virar essa página. Triste página da história do Brasil. Sobretudo para o Nordeste. O que esse Nordeste bombou, rapaz? Eu fui ministro da Educação. Meu amigo, eu não saía daí inaugurando universidade, escola técnica, Instituto Federal, creche, entregando ônibus escolar. Eu não saía do Nordeste entregando as coisas. Em alguns períodos foi registrado que, inclusive no próprio setor da indústria, o Nordeste cresceu 33% a mais do que os outros estados, do que outras regiões da federação. Robson, o crescimento do Nordeste foi chinês. A gente brincava, era crescimento chinês. A economia do Nordeste cresceu mais do que 10% ao ano em alguns anos. Eu não parei de inaugurar Instituto Federal e Universidade Federal no interior desse Nordeste. Era toda semana um. Não era uma coisa... Foram 214 escolas técnicas no país, institutos federais. Foram 126 campos universitários no país. Metade disso no Nordeste. E no interior do Nordeste, né? No interior. Evitando, inclusive, a saída dessas pessoas, a migração dessas pessoas para os centros das cidades, e gerou um impacto de desenvolvimento importante nesses lugares, que hoje tem sofrido muito com os cortes na educação. E aí, entrando já exatamente na sua área, ministro Haddad, eu gostaria que você pudesse refletir conosco um pouco sobre quais são, no seu entendimento, os 3 principais caminhos para nós sairmos dessa situação que o Brasil se encontra hoje, porque nós vimos numa linha de progresso importante, mas hoje há muitas coisas sendo destruídas, né, que vai dar muito trabalho para a gente reconstruir. Olha, eu diria para você que talvez a população ainda não tenha se dado conta, porque é tanto ruído na cabeça das pessoas, que as pessoas hoje estão preocupadas com 2 coisas, com a sua saúde e com o seu emprego, sua fonte de renda. E tem que estar preocupado com isso mesmo. Mas isso acaba afastando a nossa preocupação com outras coisas no pós-pandemia. No pós-pandemia, nós vamos encontrar um país devastado na área do meio ambiente, das relações exteriores, da ciência e tecnologia, da educação e dos direitos humanos. Você tem uma política de terra arrasada nessas 5 áreas. Esqueci da cultura, que a cultura nem ministério tem mais. Então, você teve uma política de terra arrasada. Agora, veja só, o futuro passa pelo quê? Passa justamente por educação, ciência e tecnologia, cultura, meio ambiente, relações exteriores. O futuro passa por isso. Cooperação internacional, preservação ambiental, preparar a juventude para um mundo 4.0, cheio de inovações. E isso é o que nós vamos encontrar de mais destruído depois que todo mundo tiver vacinado. Então, o trabalho de reconstrução... E a economia pós-privatização de algo tão estratégico como a Petrobras e alguns setores que já está acontecendo, né? Esse vai não vai de privatização da própria Eletrobras, mas se considerando que tudo isso acaba privatizado, como os Correios também, também soma-se mais um impacto negativo nessa questão toda. Robson, o que eu posso assegurar é que, se mantido o Guedes lá, a pessoa pode até no pós-pandemia arrumar uma ocupação, mas vai ser precária. E não vai caber, a despesa dele não vai caber na renda dele. Todos nós estamos empobrecendo
um pouco. Nos nossos governos, a discussão era quem ganhou mais. O pobre, o rico, a classe média, quem ganhou mais. Mas todo mundo ganhou. Agora não. Agora a gente tem certeza de quem está perdendo. Você tem aí 70% da população que está perdendo renda. Ora porque perdeu o emprego, ora porque teve que trocar de emprego para ganhar menos, ora porque o custo de vida está insuportável. Você não consegue encher mais o tanque de gasolina, você não consegue comprar um botijão de gás porque está mais de R$ 100 em várias cidades do Brasil. A energia elétrica não para de subir. Quando vender a Eletrobras vai subir mais. Está subindo quando é pública, você imagina quando for privada. Quando o cara comprar, ele vai botar o preço que ele quiser na conta de energia. E por aí vai. Então, se nada for feito, a nossa renda, nosso poder de compra vai diminuir. E a economia vai ser o quê? Exportar toneladas de soja para comprar um celular feito na China. O sujeito fala mal da China. Eu digo muito isso, né? Que até em alguns estados como o nosso Rio Grande do Norte, por exemplo, né? Que é o maior produtor de melão dos maiores do mundo, né? Muitas vezes a gente vibra porque mandou para fora um caminhão de melão, mas quando você compra um iPhone de volta, né? Como é que fica a nossa um caminhão pelo balança iPhone. Comercial? Pois é, né? Você manda o caminhão e compra o iPhone. Essa que é a verdade. Sem dúvida. Entendeu? E já perto de finalizar, ministro, uma pergunta. Dá para se enxergar, de fato, né, no pós tudo isso, né, a gente encontrar saídas, implementar saídas na educação, na saúde, nos demais setores que você falou que estão completamente degradados, o meio ambiente, e vai levar tempo, mas a gente consegue enxergar um planejamento, uma saída. Quando a gente olha em relação à economia, é possível pensar na possibilidade de reversão de tudo isso que está sendo feito quando se diz respeito à privatização, por exemplo? É possível reverter a privatização de Petrobras, de Eletrobras, de tudo isso que está acontecendo? Não é fácil, mas é possível. Em alguns setores, talvez seja até necessário. Mas é possível, né? Inclusive porque as concessões vencem. Então, você pode simplesmente não renovar uma concessão. Se você achar que é de interesse público, você pode não renovar uma concessão. As concessões são de prazo longo. Muitas vão vencer nessa década. Muitas das concessões feitas nos anos 90 vão vencer agora. Porque conta 20 anos, ou 30 anos, dá exatamente agora, né? O vencimento das concessões. E você pode fazer uma coisa muito mais inteligente. A Europa que entrou numa onda de privatizações nos anos 80, anos 90, reverteu boa parte delas agora, recentemente, para baratear o custo. Inclusive o Reino Unido reestatizando algumas empresas, né? É isso. Por quê? Porque viu que a conta ficou salgada demais para o consumidor, para o usuário do serviço público. E aí reverteram. Então, nada no mundo não é reversível, sabe? Tudo é reversível. Agora, você tem que reverter com inteligência também. Você não pode fazer ideologicamente. Se uma parceria está funcionando, eu vou te dar um exemplo. Eu talvez tenha feito a maior parceria público-privada da história do Brasil. Eu, como ministro da Educação, que foi o ProUni. Sem dúvida. É uma parceria público-privada. Só que é uma parceria público-privada que deu certo. Você vai mexer nela para quê? Se funcionou bem. Por quê? Porque para o Estado brasileiro foi uma grande vantagem receber os impostos que eles não pagavam em bolsa, preenchida pelo Enem, porque daí não tem a mão de ninguém. Foi bom para o Estado, né, o governo, foi bom para essas instituições e também para aqueles que tiveram a oportunidade de estudar em universidades que talvez jamais pudessem chegar a realizar esse sonho, né? Então, nós não podemos ser ideológicos, dizer assim, não, toda parceria com o privado é ruim. Não é verdade. As parcerias inteligentes precisam ser mantidas. Eu estou dando o exemplo do ProUni, que fui eu que concebi o ProUni.
de pensar com quem, de que forma, de que tipo, né, a maneira... E quem, né, vai ganhar com a parceria. E quem vai ganhar com a parceria, exatamente. No caso do ProUni, é o jovem mais pobre do Brasil, de escola pública, que não tem dinheiro para pagar a mensalidade, que está ganhando. E esse menino, essa menina, tem nota. Não é favor, não. Ele tem a nota. Ele só não tinha oportunidade. Mas a nota no Enem ele tinha. Então é muito injusto deixar alguém que tem nota de fora da universidade. Então, uma parceria perfeita com o setor privado. Não tem problema. Agora, você tem que pensar quem vai ganhar com essa parceria. Essa é a pergunta, antes de qualquer parceria, é quem é que vai ganhar? É quem vai comprar? Ferrando o consumidor? Então não é bom. Não, ele ganha, mas o beneficiário ganha mais, então vamos fazer. Nada contra ele ter o lucro dele, mas o lucro maior tem que ser da sociedade. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, foi candidato também a presidente da República, chegando ao segundo turno, na disputa com Bolsonaro, Fernando Haddad, professor da USP, seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão, e eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham neste momento, né? Fique à vontade para que você compartilhe um pouco daquilo que você gostaria de ter falado até na entrevista, mas que, porventura, foi algum assunto que a gente não abordou. Bom, Robson, eu queria primeiro sempre agradecer o Nordeste, né? O Nordeste me recebeu de um jeito tão carinhoso que eu nunca vou esquecer. Foi o momento mais feliz da minha vida. Eu vivi em 2018 no Nordeste. O país naquele transtorno todo, e você é recebido com aquela dignidade, aquele respeito, aquele carinho. Então, sempre aqui deixo um abraço para os nordestinos. Acho que o Nordeste viveu o melhor momento da sua vida, desde o ciclo do açúcar, que a gente não... que era bom só para os donos de engenho, né? Vamos combinar. Foi um ciclo importante, mas só para os donos de engenho. O povo mesmo, trabalhador, escravizado, não foi nada bom. Mas o Nordeste viveu uma revolução, pelo menos por 10 anos, que transformou o cenário. A gente precisa retomar isso. Porque o Nordeste hoje é exemplo de políticas públicas em várias áreas. E foi tão pouco regado, você imagina se regar mais. O que pode vir dessa região, em termos de produção, de inteligência, de tecnologia, de inovação. Um povo muito inteligente, um povo muito inovador, muito criativo. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o que deu certo. Nada é perfeito, tem que corrigir muita coisa, mas a gente tinha rumo. E o Brasil está sem rumo hoje. Nós vamos dar rumo para esse país. E tem jeito. O voto é uma grande arma, mas a cidadania ativa é outra arma importante. Não é a cada 4 anos aparecer para votar. É também fazer um trabalho junto à família, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, na sala de aula, com os colegas da sala de aula. A gente pode ter um Brasil muito melhor. Tenho certeza disso. Ok. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Robson. Um abraço a todos aí. Obrigado.